Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na medicina, mais precisamente falando da telemedicina e de outros procedimentos que a tecnologia está trazendo para facilitar a vida de todos. Como todos sabem, a pandemia aumentou a demanda em hospitais e a tecnologia passou a ser ainda mais necessária para todos, em consultas, procedimentos. E hoje nós vamos falar de uma nova técnica chamada teleradiologia, que está ganhando muita importância entre a comunidade médica e entre os pacientes. E para isso, nós convidamos o doutor Augusto Romão, que é médico radiologista. Doutor, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública de hoje. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Obrigado a vocês a presença, a estar aqui. Bom, doutor, para começar, vamos no básico. O que é a teleradiologia? A teleradiologia consiste em o envio, a realização, os exames de imagem, de radiologia e diagnóstico por imagem, o raio-x, a tomografia computadorizada, a mamografia, a ressonância magnética, entre os principais, são realizados nos equipamentos. Essas imagens desses exames são enviados através da internet para um portal, para uma nuvem ou para um servidor local, que é acessado à distância por médicos radiologistas que interpretam as imagens e realizam os laudos. Então, a teleradiologia consiste em laudar esses exames à distância. O médico não precisa estar presencial, ele pode estar num lugar único, recebendo exames de locais totalmente diferentes, interpretando e realizando os laudos. Agora, como é que são feitos esses exames à distância? Os exames à distância, eles são feitos, a realização do exame é exatamente a mesma, o paciente vai ao local, tem todo o procedimento local de realização, realiza o exame, fez a tomografia, fez o raio-x. Esses exames normalmente são realizados por técnicos, tecnólogos ou biomédicos, isso daí não tem nenhuma alteração. O que altera é, ao invés do médico estar no local para realizar o laudo, ele recebe o laudo, ou as imagens através da internet e realiza o laudo. Isso facilita o quê? Isso facilita com que exames mais específicos, que são de médicos mais especialistas, que são os super especialistas que a gente chama, que são médicos mais escassos, a gente consiga fazer com esses médicos cheguem a lugares mais distantes. Então, vamos dar um exemplo. Um exame de tomografia computadorizada do coração, que é um exame bastante específico, num local distante, no Piauí. A gente consegue que um médico bom, daqui de São Paulo, do INCOR, por exemplo, que é um centro de referência, consiga realizar esse laudo com qualidade, em tempo real, para um cliente que fez esse exame no Piauí. Ou seja, o paciente ele vai lá, ele faz o exame, normalmente, presencialmente, óbvio, e aí esse resultado, a análise é que o médico faz à distância e encaminha para o paciente. Exatamente. Ele encaminha de volta para a instituição. Muitas instituições também disponibilizam online para o paciente. Certo. Agora, até na rede particular, né, é difícil, são exames que a gente, quando vai marcar, demora muito tempo para conseguir. Nessa modalidade, ainda mais no SUS, né, o SUS com as suas dificuldades, ainda demora mais tempo ainda. Com essa prática, o senhor acredita que a gente vai conseguir agilizar esse processo? Com certeza. A gente tem já uma experiência boa com isso, que agiliza muito o processo, tanto do agendamento, quanto principalmente do laudo desse exame. A gente tem alguns históricos de serviços que não utilizavam a teleradiologia, que chegavam a levar 3, 4 meses para que o paciente recebesse o laudo depois que ele fez o exame. Imagina o tempo que o paciente aguarda com alguma patologia, precisando tomar alguma conduta, sem ter o resultado daquele exame para poder tomar essa conduta. E isso a gente consegue trazer para 48 horas corridas. Então, otimiza muito, faz com que as filas andem muito mais rápido, os diagnósticos sejam feitos de forma mais precoce e as condutas sejam feitas de forma melhor, prevalecendo a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Agora, doutor, a gente tem um dado aqui, uma pesquisa de 2018 feita pelo Conselho Nacional de Medicina em parceria com o Instituto Datafolha, que mostrou que 30% dos participantes esperam até 1 ano para conseguir um atendimento no SUS em exames de imagem. O senhor acredita que dá para implementar essa modalidade no SUS? Isso já é uma realidade no SUS, muitos estados já utilizam. A gente utiliza já em alguns estados no Brasil com um resultado muito bom e a gente tem reduzido significativamente as filas com isso.
porque a gente dá uma agilidade muito grande, uma vez que o serviço que tem o médico presencial, ele tem uma limitação. Por mais que o equipamento consiga fazer muitos exames, o médico tem um limite, porque ele é um médico só, e normalmente são médicos concursados, são médicos que têm uma carga horária, vamos dizer assim, ou a quantidade, principalmente, de médicos é aquém da necessidade do serviço, da necessidade da população. Quando a gente transforma isso na teleradiologia, a gente permite que mais de um médico, ou tantos quantos médicos forem necessários, consigam laudar, consigam realizar a interpretação das imagens daqueles exames. Então, a gente dá uma agilidade muito grande. Então, vê equipamentos de tomografia que faziam perto de 1.000 exames por mês, hoje fazendo perto de 3.000 e conseguindo dar vazão para isso e conseguindo entregar os laudos de qualidade em curto espaço de tempo. Então, com certeza, isso está virando uma realidade e vai ter um resultado muito, muito impactante aí nessas filas de espera. Já tem estados que estão vivenciando isso e colhendo bons frutos com isso, graças a Deus. Estamos falando sobre o uso da tecnologia na medicina e o uso também da telemedicina. Convidamos o doutor Augusto Romão. Doutor, a gente estava falando sobre a teleradiologia, que possibilita, está possibilitando o acesso dos pacientes à medicina diagnóstica de imagem à distância. E o senhor tocou num ponto que é muito importante no Brasil, que são as regiões que, às vezes, há uma carência muito grande da atuação médica. Como é que essa prática, queria que o senhor falasse um pouquinho mais, como é que essa prática à distância e até a medicina, a telemedicina, de um modo geral, pode ajudar essas comunidades? Pronto, excelente pergunta. A telemedicina tem ajudado e ajuda muito essas comunidades a partir do momento que ela consegue levar o médico, ela consegue levar o conhecimento médico. E quando a gente fala de um super conhecimento, de um médico super especialista, o nosso país é um país de extensões muito grandes, é um país muito territorial. Então, é difícil a gente conseguir levar um super médico para atender uma distância num lugar remoto, no Amazonas, por exemplo, no Acre, por exemplo. E a telemedicina permite isso, porque a partir do momento que existe a interação entre o médico e o paciente, mesmo que seja através da tela, através de um vídeo, através de uma videochamada, isso facilita, isso consegue direcionar muito, ou muito boa parte do problema, do direcionamento necessário para o paciente. Trazendo para a nossa realidade, que é a teleradiologia, que é a interpretação dos exames de imagem através da distância, do uso da internet, facilita mais ainda. Por quê? Porque esses locais, eles têm dificuldade, eles têm carência em conseguir um médico para laudar, seja uma tomografia de coração, seja uma tomografia específica de um exame específico de um tumor cerebral, ou de fígado, ou de pâncreas, e a gente consegue, com o advento da tecnologia, que o médico super especialista entre, faça aquela interpretação, faça aquele laudo, como se o paciente estivesse num super serviço de referência em uma grande capital, mesmo ele estando à distância, mesmo ele estando numa cidade pequena, num local de mais remoto acesso, de mais remota situação. Então isso aí tem facilitado muito, tem trazido uma qualidade e uma melhora muito grande no diagnóstico e no prognóstico dos pacientes. E, doutor, na verdade, hoje o uso da tecnologia, dos exames de imagem, ela é fundamental no diagnóstico de uma doença, né? A gente hoje faz um exame de imagem e consegue ter realmente um laudo completo, de saber exatamente a causa do problema e a causa da doença. E isso sempre faz com que a gente pense no diagnóstico precoce. Ou seja, se mais pessoas tiverem acesso a exames de imagem, que são exames caros e difíceis de marcação, tem uma logística complicada, a gente consegue também, a gente está falando de uma melhoria na qualidade de vida e de uma melhoria na questão do diagnóstico precoce das doenças no Brasil, não é mesmo? Sim, isso é extremamente importante. E isso é um exemplo que a gente usa muito, que é totalmente fundamental, é no caso do screening de mamografia. Então, as pacientes que realizam exame de mamografia, que normalmente demora muito tempo, ou o método antigo que ficava muito tempo no SUS, ela realizava o exame, levava 2, 3, 4 meses para conseguir o resultado de exame, tinha o resultado de exame com uma possível malignidade, ou precisando de um direcionamento, levava mais um grande tempo para ela conseguir, e obviamente se aquilo fosse uma lesão maligna, se aquilo fosse um câncer de mama, ela estava reduzindo a chance de sobrevida dela, reduzindo a chance de qualidade de vida dela. A gente, com o advento da teleradiologia, consegue dar um resultado muito rápido. A gente já tem, e o protocolo hoje no SUS já tem direcionado que exames com alto potencial de malignidade já estão uma fila, já são tratados de uma forma diferente. Então, o radiologista, quando realiza, nós como instituição, quando detectamos esse exame, nós temos a obrigação
de já fazer um trajeto diferente com esse exame, de forma que já direcione a vida do paciente, e isso faz total diferença. Isso muitas vezes faz a diferença do paciente tratar a doença e viver uma vida normal, ou de, infelizmente, ele não ter essa sorte. Agora, doutor, geralmente quando a gente marca um exame de imagem, a gente vai até o laboratório, faz o exame, sai o laudo, mas no laboratório o médico ele geralmente não indica, não fala muito sobre o que é a doença. A gente tem que pegar aquele exame e levar até o médico que fez o pedido. Na telemedicina, esse atendimento ele é completo, ele faz o exame e também já dá o laudo, já dá também o diagnóstico da doença? O médico clínico ou especialista que atende o paciente na telemedicina dá sim, porque ele interpreta os resultados, explica a situação para o paciente. O médico radiologista na teleradiologia normalmente não. Na teleradiologia, principalmente pelo fato de ele não ter contato com o paciente. Ele tem contato com a instituição, mas normalmente o contato é um canal de chat, WhatsApp, algum meio de comunicação. Mas também não é recomendado, não é muito praticado que o radiologista, mesmo quando ele está, por exemplo, no ultrassom, que é o exame feito obrigatoriamente médico presencial, então o radiologista está em contato com o paciente, esse exame não é feito através da teleradiologia. Não é recomendado que ele converse, ou não é muito, claro, uma conversa, mas não é ele que passa o prognóstico, por quê? Porque ele está vendo uma parte da situação. Ele não tem total acesso à história, ele não tem total acesso ao que está sendo investigado no paciente. Então, qualquer tipo de análise, ele está fazendo uma análise parcial de uma situação que ele vai estar, com certeza, interferindo na conduta ou em alguma análise global que o colega do paciente que solicitou o exame vai estar fazendo. Então, muitas vezes, isso é até um ponto que os pacientes às vezes ficam meio chateados, mas o médico nem falou nada. Porque normalmente não é que não falou nada, é que tem que ter esse cuidado. A gente está vendo um pedaço do filme, eu não posso tentar analisar o filme inteiro por só um pedaço. Quem está analisando o filme inteiro é o médico que está solicitando, é o médico que está fazendo. O exame é um complemento, né? O exame é uma das ferramentas, né? Mas existe toda aquela análise clínica do paciente que é personalizada, que é fundamental. E que cada um tem a sua história, né? E não necessariamente o que aparece no exame para uma pessoa pode ser a mesma coisa para, né? Tem que ter, é uma análise global da pessoa, né? Do paciente, né? Exato, é isso aí. Agora, doutor, para evitar erros diagnósticos, há um rigor, há uma série assim, de regras e padrões que essa metodologia à distância tem que seguir? Sim, são extremamente rígidos. Existem normativas pelo órgão que nos regula, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que está abaixo do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que regula a medicina no país, que estabelece uma série de regras e uma série de situações que vão desde a forma que o exame é enviado, qual é a taxa de compressão do exame, porque se você fizer uma compressão muito grande, você perde qualidade de imagem, você perde qualidade diagnóstica, qual é o tipo do monitor que é utilizado para ser interpretado, então não é qualquer computador, não é qualquer notebook, tem que ser um computador, um monitor de alta definição, dentro dos padrões das normativas, então isso é extremamente importante, isso faz muita diferença e realmente tem que ser bem feito para ter um bom resultado, para ter uma boa qualidade. Eu queria falar com o senhor justamente sobre esse novo cenário que a pandemia trouxe, que a pandemia, na verdade, acelerou, porque já era, né, uma tendência, já era um caminho que a medicina estava seguindo, mesmo antes da pandemia, mas a pandemia acabou acelerando vários processos na vida da humanidade, e um deles foi a questão da telemedicina. Mas, claro, a vida está voltando ao normal, a tendência é a Covid, né, ser algo que a gente não vai ter mais aquele problema todo. Agora, como fica a telemedicina? Ela veio para ficar entre os procedimentos médicos? Eu acho que sim, eu acho que com certeza ela veio para ficar. Eu acho que a pandemia serviu para quebrar alguns tabus e alguns preconceitos que existiam. E, obviamente, algumas coisas vão ter que ser adequadas. Não existe substituição absoluta ao exame físico, que é o médico-paciente na presença do paciente. Isso ainda não é possível ser feito de forma remota, apesar de ter vários aplicativos, vários programas e equipamentos que auxiliam muito o médico nisso. Então, acho que com certeza vai ter uma padronização, vai ter uma otimização melhor, mas com certeza isso veio para ficar e vai aumentar cada vez mais, justamente porque
facilita, permite mais acesso, permite que a pessoa tenha acesso mais rápido ao médico, e é nítido que uma porcentagem grande, a grande maioria dos casos, consegue se resolver sem precisar deslocar o paciente até a instituição, deslocar o paciente até o hospital, o paciente fica andando, o paciente tem exposição, paciente de risco, paciente que mora num lugar distante. Então, com certeza, acho que veio para ficar e vai crescer cada vez mais. Agora, tanto pacientes como médicos e a estrutura da tecnologia também fazem parte desse processo. Eu queria primeiro que o senhor falasse assim, a questão do médico. O médico, nesse novo cenário, ele se adaptou bem a isso? Ele ainda precisa, no Brasil, de uma preparação? Porque não é a mesma coisa de atender presencialmente. Ele ainda precisa de algum tipo de readequação a esse novo tipo de atendimento? Eu acho que a classe médica tem uma capacidade plástica, que a gente chama que é de se adequar a novos cenários muito boa. Eu acho que o pessoal conseguiu se adequar muito bem. Obviamente, a grande dor, o grande problema é o não poder ter o contato, porque você vai até uma parte, mas você não consegue efetivamente examinar o paciente. Então, existe isso como limitação. E aí vai caber muito ao discernimento do colega de falar, olha, nesse caso eu vou precisar que você ou venha até o meu consultório, a minha clínica, o meu hospital, ou se direcione a algum hospital próximo, a uma unidade próxima, para que alguém possa efetivamente examinar. Eu acho que, com certeza, a gente ainda existem alguns ajustes, mas que estão sendo bem levados, bem alinhados e têm respondido muito bem. Então, acho que isso tem servido de uma forma muito boa, principalmente para o principal, que é a triagem, que é o paciente que não tinha contato nenhum com o médico e podia, muitas vezes, estar negligenciando com alguma coisa que, olha, o seu caso é grave e você precisa procurar um hospital agora. Então, acho que isso daí está resolvendo muito, está sendo de uma grande valia. E aí, no caso também, na questão da população, também precisa de um acesso à internet, um acesso a um celular, a um computador, quer dizer, para a realidade do grande Brasil, né, na realidade da população brasileira no geral, ainda há uma carência muito grande do acesso à tecnologia e no acesso à internet. Isso também é algo que também precisa melhorar bastante, né? Também precisa melhorar. Também é um fato, é totalmente dependente de tecnologia, precisa de internet, precisa de minimamente uma ligação de vídeo, minimamente com condições. Então, realmente, quando a gente sai da esfera grandes centros, ainda tem que ser bastante otimizado, melhorado, para a gente conseguir atingir bons níveis com isso. E agora, na verdade, a gente estamos entrando numa nova era aí da internet, que é o uso da tecnologia 5G, que é uma velocidade muito mais rápida e que, com certeza, vai ajudar muito nessa questão da telemedicina e principalmente para as áreas mais distantes, para as áreas que têm menos acesso à presença de médicos e de uma estrutura médica de qualidade, né? Perfeito. Isso, com certeza, eu acho que o advento do 5G vai trazer novos cenários, vai permitir que consiga se otimizar muitas coisas, porque realmente a velocidade, a disponibilidade de internet é totalmente necessária para esse tipo de situação, e você conseguindo ter uma internet melhor, de melhor qualidade, melhor velocidade, a gente consegue ter um novo cenário aí muito, muito significativo. Agora, doutor, a gente está falando também da população ter que ter essa estrutura, né? Agora, o próprio governo, né, o poder público, pode também fornecer essa estrutura para que a pessoa que não tenha médicos nessas áreas de difícil acesso possam ir a um hospital e se consultar à distância nesses locais físicos, né? Sim, sim, exatamente. E tem disponibilizado isso. Existem postos de saúde, existem unidades básicas de saúde em lugares mais distantes, que o pessoal monta o computador, monta a estrutura, monta a internet, para que o paciente possa ir lá conversar com o especialista, porque ele não teria acesso, seria condição difícil dele se locomover para ir até o lugar. Então, isso tem, e eu acho que com certeza vai aumentar cada vez mais. Doutor, eu queria agradecer a presença aqui no Conversa Pública, queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que acompanharam o nosso programa sobre, principalmente, aceitar, né, conhecer um pouco mais, também ter um pouco de interesse de conhecer um pouquinho mais de tecnologia, de celular, de internet, que é algo que é uma realidade, é o presente e o futuro. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem até para confiar também, para ter essa confiança nesse tipo de atendimento.
Perfeito. Eu agradeço demais a presença. Eu acho que é assim, hoje o mundo, não existe mundo sem tecnologia. A tecnologia está nas coisas mínimas, desde o bilhete único que a gente utiliza no transporte público, ao celular que conecta a gente com as pessoas distantes. E isso tem ficado cada vez mais presente e vai trazer muita melhora de qualidade de vida, e vocês vão ver que coisas que antes eram muito difíceis, hoje são resolvidas de forma muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais ágil, e consegue ter muito mais tempo para realizar coisas mais importantes. E falando em comunicação, como é que a gente consegue falar com o senhor? Deixa aí os seus contatos. Deixo nossos contatos, nosso site é www.onelaudos.com.br. Nosso telefone em São Paulo, 11 30 45 0608. Fico à disposição o que precisar. Tá ok, doutor. Obrigado pela participação aqui no Conversa Pública, falando sobre telemedicina. E o programa de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.